Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Livro de Gênesis, capítulo 11. O versículo 1 diz assim: E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. Apenas o início do primeiro versículo. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. Vamos ler o 8, verso 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. 9. Por isso, o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra. A partir dali, o Senhor os espalhou sobre toda a face da terra. Podeis assentar. Hoje nós temos a Cristina e a Fátima mais uma vez nos visitando. Somos muito gratos pela visita de vocês. Vocês podem dizer um amém, irmãos, para todos os nossos visitantes? Deus abençoe. Estamos sempre alegres em recebê-los aqui. O Senhor continue abençoando a cada um. Irmãos, no outro domingo, dia 23, eu havia começado a falar sobre o segundo ponto da visão, que era comunhão. E eu li o texto de Gênesis também, só que eu falei sobre a história de Caim e de Abel. Então, o primeiro era amor, o segundo ponto, comunhão, e o terceiro, edificação. Então, hoje ainda é uma continuação do segundo ponto, que é comunhão. A palavra de Deus, a Bíblia, a qual nós cremos que é a palavra de Deus, ela traz para nós, tanto para quem prega, tanto para quem ouve, o mesmo nível de seriedade, integridade e de fala. Então, quando nós pregamos daqui, seja qual for os pastores que preguem, a mensagem ela é tanto para o mensageiro, tanto para quem está recebendo a mensagem. Então, ninguém está isento da mensagem. Então, ninguém fica de fora. Então, quando eu prego algo aqui, mensagem bíblica que o Espírito Santo inspira no coração, ela é para todos nós, para todos que ouviram, inclusive quem fala. E a palavra de Deus, ela tem um caráter de falar, muitas das vezes, ou todas as vezes que ela é exposta, ela fala diretamente com quem a ouve. Então, por muitas das vezes, a mensagem ela vem falando exatamente aquilo que você precisa ouvir, que não necessariamente é aquilo que nós, às vezes, queremos. Porque quando a Bíblia ela é exposta, a palavra muitas das vezes vai denunciar algumas coisas em mim, que no primeiro momento eu posso não querer corrigir, eu não querer mudar, mas a palavra vem exatamente para isso. A palavra pregada, ela é a vontade e a voz de Deus para nós. É Deus falando que existe alguma coisa em nós que precisa ser melhorado, aperfeiçoado. E 3 pontos da mensagem é consolar, exortar e confortar. Então a palavra ela tem com esses 3 pontos, de consolar, exortar exortar, consolar e confrontar também. Toda a vez que a palavra é exposta, existe um grupo mais recente que não crê que a palavra, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eles afirmam que ela contém o seguinte, eles dizem, tem partes que é e tem partes que não é. Esses são chamados de liberalistas. Então eles acreditam em partes na Bíblia. Não é o nosso caso. Para nós, a palavra de Deus é a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém trechos, ela é a palavra e pronto. E o profeta tem a responsabilidade de expor a palavra para os seus ouvintes da maneira que Deus
transmite a ele. Então nós temos aqui mais 3 pessoas, 3 pastores que pregam, cada um nos seus domingos. Então, todas as vezes que eles estão pregando, eles são profetas da palavra. E quando Deus entrega uma palavra para um desses pastores, para um desses profetas, o mínimo que Deus requer de cada um deles é que eles entreguem a mensagem completa, que eles falem o que Deus manda eles dizer. E algumas vezes, claro, algumas pessoas se sentem atingidas pela palavra, e aí você chora, você tem reações a ela. Mas a vontade de Deus, a cada pastor que prega aqui, cada mensageiro que prega aqui, é que eles preguem a mensagem da forma que Deus as entregou, sem tirar nenhum ponto delas. E é o que tem acontecido, nós temos visto as mensagens sendo pregadas. E essa mensagem o Espírito Santo inspirou ela em meu coração. Hoje eu estou a moda antiga, escrevi ela hoje. Eu vivo sempre com um tablet mais moderno, eu já estou no papel. Voltei a escrever. E eu creio muito que é uma mensagem, com certeza, que Deus irá falar com todos nós, partindo do princípio de que a palavra de Deus, ela é essa espada mais penetrante do que uma espada de 2 fios, ela penetra até a divisão da nossa alma, vai até o nosso espírito, e ela também discerne os nossos pensamentos e ainda as intenções do nosso coração. Então a palavra de Deus é o meio que Ele tem para nos guiar, para nos levar adiante. Aprender com erros, ele se torna muito necessário na nossa vida. Tem um provérbio antigo judaico que diz que o tolo, ele não aprende nunca. O inteligente aprende com os seus erros, e o sábio aprende com os erros dos outros. Então, o tolo nunca aprende, o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Muitas das passagens bíblicas que mostram o povo cometendo algum tipo de erro, de falha, é para mim e para você a oportunidade de sermos sábios, de aprender com os erros dos outros expostos aqui na palavra. Esse povo que está aqui no Gênesis 11 é o povo conhecido como pós-dilúvio. A terra se corrompeu de um jeito, de uma forma, que Deus mandou o dilúvio. E aí vocês conhecem a história do dilúvio. Deus inundou a terra, preservou dentro de uma arca a família de Adão, os seus descendentes ali, seus filhos, suas esposas. E depois que passa o tempo do dilúvio, a ordem que eles recebem de Deus é: vocês têm que se espalhar pela terra e povoá-la, enchê-la novamente. Então essa é a ordem: vocês vão se espalhar, ou seja, sair dos seus lugares, e vão ganhar novos lugares. E quando vocês ganharem esses novos territórios, vocês vão lá se multiplicar, vão ter filhos. E essa geração, no capítulo 11, se você ler o capítulo 9, o capítulo 10, vai falar sobre geração, quem é filho de quem, vai vir. Até que no capítulo 11 ele dá uma pausa para falar dessas descendências que estão novamente aumentando a terra, e vai falar de um povo que decidiu não continuar a se espalhar pela terra. Então existe um povo no capítulo 11, que eles receberam a mesma ordem: se espalhem pela terra, continuem andando e vão povoando ela. No capítulo 11, esse povo decide, a primeira coisa que eles fazem, eles decidem que eles não vão continuar caminhando. E o primeiro versículo do capítulo 11 vai dizer que o povo era uma só língua e eles tinham uma só fala. Parece que é uma redundância, o povo de uma só língua e de uma só fala, mas pense no seguinte: nós estamos no Brasil e nós falamos uma língua, nós falamos o português. Nós falamos o português em todo o Brasil, só que nós não usamos as mesmas palavras em todas as regiões do Brasil. Se você for ao Nordeste, tem palavras lá que nós não usamos aqui em São Paulo. Se você vai ao sul, mais ao sul, no Rio Grande do Sul, tem palavras que a gente não é do nosso uso comum. Então nós falamos a mesma língua, mas nós não usamos necessariamente as mesmas palavras. Então no Nordeste, eles usam algumas palavras para descrever coisas que nós temos um outro ponto de entender. Então nós somos o mesmo país, o mesmo povo, usamos a mesma língua, mas diferencia-se nas palavras. Este povo do Gênesis não sofria com isso. Eles tinham uma só língua e eles falavam as mesmas palavras. Talvez se você saia hoje e vá lá para o Nordeste
e você desça lá pela primeira vez, você não tenha parente do Nordeste, você não conheça algumas das palavras que eles disseram, você vai demorar um pouquinho a conseguir compreender. Então você vai perder ali alguns segundos, alguns minutos para tentar compreender. No caso desse povo, eles não tinham esse problema. Eles tinham a mesma língua e eles também falavam as mesmas palavras. Então, eles estão juntos, começam a viajar, começam aí, versículo 2, aconteceu que eles viajam ao leste, e aí eles acham uma planície na terra de Sinar. E quando eles encontram essa planície, uma grande planície, eles decidem que eles vão parar ali, e eles vão parar de se espalhar, vão parar de se movimentar. Então eles descumprem primeiro uma ordem direta de Deus que era: se espalhem e multipliquem. Não houve a fala de se estabeleçam, encontrem um lugar e se estabeleçam, e morem, e construam. Era para continuar se espalhando. E no verso 2 eles começam a contrariar a primeira ordem, que é se espalhar. Eles decidem parar. Primeira coisa, eles param na terra de Sinar, eles habitam ali. E aí vem a segunda ideia deles, no versículo 2: nós vamos habitar aqui, nós vamos ficar neste lugar, façamos tijolos, queimemos, e ali eles vão fazer tijolos. Por quê? A construção até então se dava por pedras. Então toda a construção era feita com pedras. Nessa planície que esse povo começou a se estabelecer, não tinham pedras. Então eles partem agora para criar um novo modelo, um novo ponto para construir, que era fazer tijolos, era pegar esses tijolos, essa matéria-prima, fazer em um formato que eles queriam, e eles queimavam ele para que ele tivesse durabilidade, para que ele ficasse mais rígido com o decorrer do tempo, e eles pudessem construir. Então, quando eles pararam para ver, eles pararam e decidiram que não iam mais ficar se espalhando, iam decidir construir. Eles olharam em volta e disseram: mas como nós vamos construir? Porque até então o que a gente conhece de construção é feito por pedras, mas não é o nosso caso, nós não temos pedras. Então criou-se um novo modo de construir, que é um modo com tijolos. Aqui que se inicia essa construção com tijolos, que até então não existia, ela não existia. Então eles pararam, mesmo contrariando ali uma das ordens, eles encontram um novo meio de construir. E como que era isso? No verso 2 ainda: façamos tijolos, queimemos no fogo. Eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. O betume era uma espécie de algo espesso que servia como uma cola. Então eles não tinham pedra, não tinham a massa que eles usavam, mas eles encontraram dois modos novos. Então eles descobriram algo novo, a tamanha inteligência desses descendentes aqui pós-dilúvio. Verso 11, versículo 2, eles encontram a planície. Verso 3, eles desejam ali, eles fazem tijolo. No verso 4, eles disseram: vamos e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Então eles decidem edificar uma cidade e uma torre. Pararam primeiro de se espalhar e já partiram para o próximo ponto, que era construir uma cidade e uma torre. Na antiga Babilônia tinha uma construção de uma cidade que se chamava Zicurate. Ela começava uma cidade, ia construindo casas em volta, e eles iam elevando elas umas em cima das outras. O último cômodo dessa cidade era a torre de vigia, onde eles ficavam vigiando os inimigos. Então, quanto maior fosse a torre, maior seria a segurança, porque de maior distância eles enxergariam os inimigos. A ideia deles é construir essa cidade, é construir uma cidade e uma torre. Então eles começam, já desobedeceram porque não quiseram mais se espalhar, começam a construir. E a ideia deles é construir para quê? Cujo topo alcance o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Aqui eles começam a desvirtuar um pouco mais o entendimento. O mal não estava em construir uma cidade. O mal não estava em eles queimar tijolos. O primeiro erro foi parar de se espalhar, descumprir uma ordem direta de Deus, parar de se movimentar e multiplicar a terra. O segundo nós encontramos no verso 4, que eles começam a dizer: vamos fazer uma torre para que primeiro,
nós não sejamos mais espalhados. Qual era a ordem de Deus? Se espalhem. E eles decidem construir uma torre para não serem espalhados. Ou seja, eles começam a descumprir uma ordem direta de Deus, de que era para se espalhar. Então, construir uma cidade para eles era o modo com que eles encontraram para não fazer o que Deus queria que eles fizessem, para mudar a rota do caminho que Deus queria que eles fossem. Então eles primeiro vão fazer uma torre para nós, para que a gente pare de ser espalhado, para que a gente pare de ficar andando por aí. E depois eles vão para o segundo ponto de erro, que é para que o nosso nome seja aí em toda a terra, para que o nosso nome seja conhecido, para que o nosso nome seja exaltado. Então eles primeiro começam a não se espalhar, segundo, eles pensam agora no próprio nome, e eles dizem: vamos fazer essa torre para que o seu topo toque ao céu. Aqui, em muitos anos de estudos e estudos bíblicos, alguns acreditavam primeiro que era tocar o céu onde Deus está mesmo, lá com o seu trono. Obviamente não era esse céu que eles queriam alcançar, mas a ideia era: quanto maior a torre, maior a segurança, então a gente tem que construir ela até esse céu que a gente vê. E eles começam a construir, desobedecendo duas ordens diretas de Deus, que era se espalhar e continuar multiplicando. Eles decidem parar e eles vão pular uma etapa. Eles querem edificar uma torre. Só que quando eles começam a edificar, a ideia é para honrar o próprio nome, para não serem mais espalhados. E aí diz que o Senhor desceu. Esse escrito bíblico, o Gênesis, ele tem muito de poesia. O Gênesis foi escrito de uma forma da criação, mas ele traz uma ideia poética em todos os seus escritos. A ideia dos homens era qual? Vamos fazer uma torre e subir até o céu. E aí diz que Deus desceu, significando que eles nunca chegariam aonde eles queriam chegar, e que a única forma era Deus descer à terra. Ou seja, eles pensavam que iam colocar o nome acima de todos, que iriam ser elevados por toda a terra, e aí Deus tem que descer para ver a pequena construção que eles estão fazendo. E eles estão construindo algo para não serem mais espalhados, para elevar o seu próprio nome. E assim desce Deus para ver. O versículo 5: o Senhor Deus desceu para ver a cidade em que os homens estavam edificando. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm a mesma língua, e todos eles começam a fazer agora. Eles não terão mais restrição em tudo que eles quiserem fazer. Ou seja, eles tinham a inteligência, porque eles colocaram um novo modo de construir. Eles tinham a força do trabalho, eles falavam a mesma língua, mas eles estavam indo para a direção errada. Eles usaram a inteligência, tudo que eles tinham, a força, falar a mesma língua, para começar a fazer o que Deus não disse para eles fazerem. Então é a mesma coisa de você pegar o melhor carro, o melhor motorista e colocá-lo na direção contrária do objetivo e do destino. O povo tinha tudo o que precisava para fazer um ótimo trabalho e continuar fazendo o que Deus havia pedido, mas eles desvirtuam o propósito. E agora, mesmo sendo inteligentes, falando a mesma língua, o que eles decidem fazer, eles vão para o caminho contrário do que Deus queria que eles fossem. Em nossa vida, nós podemos estar com os melhores carros, com as melhores ideias, com os melhores construtores, com as melhores intenções, e estarmos indo para o lugar errado. Se a gente mudar o propósito inicial de Deus para nós, a gente acaba indo para o lado errado. O propósito era simples: espalhe e multiplique. A primeira coisa que eles falam: não queremos ser espalhados. Muitas vezes nós ouvimos o que Deus quer de nós e nós relutamos com aquilo que Deus quer. Nós não queremos aceitar a ideia que Deus tem para nós. Nós não queremos entrar no plano que Deus tem para nós. Então o plano era espalhar e multiplicar. Eles disseram: a gente não quer espalhar. E se você fez um exercício rápido de imaginação, ou de memória, na verdade, quantas vezes você ouviu algo de Deus e você tentou relutar algum tempo com isso? Deus disse para você fazer algo e você disse: mas será mesmo que é isso que Deus quer que eu faça? E você vai relutando contra a vontade. E aí, quando nós começamos a relutar contra a vontade, alguns vão além e mudam o propósito, param de se movimentar, param de se espalhar, e aí acontece o primeiro problema, acontece uma confusão. E quem colocou no meio desse povo essa divergência? A Bíblia diz que foi o próprio Deus. Por quê? Porque eles estavam
indo para o lado errado. Eles estavam construindo algo com as intenções erradas. E quando isso acontece, quando Deus vê que eles estão construindo algo errado, e que eles iriam perpetuar o caminho errado, não iam fazer o caminho do recomeço, do perdão, do arrependimento, Deus desce e confunde as línguas deles. Aqui vai se dar, claro, a divisão das línguas, mas o objetivo principal, no versículos 6 e 7, é que quem faz isso acontecer é o próprio Deus, para que eles não cheguem no objetivo final. Por quê? Se eles chegam no objetivo final, a destruição seria completa. Porque uma vez que eles entenderam que eles desobedeceram a voz de Deus e fizeram o que eles quiseram e tiveram sucesso, eles não iam trilhar o caminho do arrependimento. Eles não iam voltar a fazer o que Deus queria. Eles não iam voltar à direção completa. Então, algumas horas da sua vida, algumas coisas não terão sucesso. Aí você pode tentar atribuir ao adversário, mas muitas das vezes é a mão de Deus impedindo que você prossiga em um erro, que você continue fazendo o que não é para ser feito. Aqui é claro, o próprio Deus que interrompeu a construção. Porque se nós queimemos etapas, a gente pula uma etapa e já quer partir para outra, para um caminho que Deus não quer. Para você pode achar que é um sucesso, mas se o sucesso para você é contrário à vontade de Deus, Ele te impede de terminar aquilo que você começou. Deus ele tem total autonomia para nos dar um plano e querer que nós sigamos esse plano, mas quando nós começamos a desvirtuá-lo e fazer algo para o nosso próprio nome, para desobedecer à vontade dele, e uma vez tendo sucesso, continuaremos no caminho distante de Deus, ele interrompe aquilo que estamos fazendo. Ele impede que a gente tenha sucesso em algo. E a gente às vezes pode não entender, mas por que Deus impediu que isso acontecesse? Ele impediu que isso acontecesse porque a sua distância dele ia somente aumentar e aumentar e aumentar. Mais do que você ter sucesso em alguma coisa, você precisa ter comunhão com Deus. Mais do que alcançar planos e vontades humanas, você precisa estar dentro do plano e da vontade de Deus para você. Se você começa a edificar algo, isso na sua mente é algo bom, é algo maravilhoso, e Deus tem outro plano, e isso será interrompido. E agora tem os pontos deles, eles não imaginavam que eles estavam errados. Na mente deles, eles estavam no caminho certo. Na mente deles, eles estavam fazendo o que era para ser feito. E quando começa a confusão das línguas, que os idiomas foram aparecendo, e cada um falava uma coisa, e ninguém mais entendia, e aí a construção teve que parar, eles começam a tentar entender o porquê que a gente está sendo confundido agora, por que a gente já não está nos entendendo. Por que a gente não está conseguindo se entender? A gente não tem mais a gente já não está falando mais a mesma língua, e muito menos as mesmas palavras. Nós não estamos mais conseguindo nos entender. Primeiro, porque eles pararam de se movimentar, de espalhar, de andar. E aí começou a desvirtuar o propósito. A igreja de Deus, a igreja que o Senhor tem, a igreja que o Senhor quer, é uma igreja que está em movimento. É uma igreja que é um organismo vivo, por isso ele se movimenta. A igreja não foi criada para ficar em um só lugar, parado, trancado. Nós, no chamado da igreja, não fomos chamados para aceitar a Jesus e aí aceitou, acabou, a gente para ali e fica para sempre no mesmo lugar. Deus nos chamou para sermos um organismo vivo, que se movimenta, que sai das quatro paredes, que vai, que anda, que executa missões. E quando uma igreja, ela deixa de fazer o que ela é chamada para fazer, ela deixa de cumprir o que é chamada por Deus para cumprir, ela acaba ficando sem se movimentar, e aí começa a perca de propósito. E chega um determinado momento que já não há mais entendimento das pessoas e das igrejas entre si. Começa a haver desunião, começa a haver a falta da comunhão, já não se fala mais a mesma língua, já não se fala mais a mesma palavra. Aquilo que era comum fazer, ou seja, todo mundo estava trabalhando pelo mesmo objetivo, todo mundo falava a mesma coisa,
a igreja se torna conhecida por algo que ela faz e as pessoas sabem. De repente já não tem mais essa harmonia entre as pessoas, entre os membros, entre a igreja. E começa a haver confusão, desunião, desalinhamento. A linguagem muda, um fala uma coisa e o outro fala outra. Foi o que aconteceu aqui. Eles não falavam mais a mesma coisa, então a edificação foi parada, porque não tinha como continuar. Em uma igreja, em um lugar onde cada um fala uma língua, é impossível a gente continuar avançando. Quando cada um tem uma forma de falar, uma forma de dizer algo, e isso não tem mais harmonia entre si, é onde começam a nascer as confusões. Ninguém entende mais ninguém. E em uma igreja onde cada um é por si, não tem a possibilidade de Deus ser por todos. Não tem como, se nós não estamos em comunhão, falando a mesma língua, indo para o mesmo lugar, para o objetivo que a igreja tem que ir, se a gente perder o propósito e começar a lutar por outras coisas, vai começar a ter divergências, as linguagens não serão mais a mesma, ninguém mais vai se entender. Porque, primeiro, perdemos o propósito, ou seja, não estamos andando em edificação, continuando evoluindo, nós paramos e ficamos parados. Quando nós não fazemos aquilo que Deus nos mandou fazer, quando nós não vamos onde Deus nos mandou ir, a gente apenas para. E até por um momento vai dar certo, porque nós estamos ainda na mesma língua, na mesma fala. Mas quando nós estamos parados, a gente começa a pensar o que não se devia pensar, e aí começa a pensar em edificar o próprio nome, em construir uma torre alta que seja muito grande, que a gente não seja espalhado, e aí a gente perde o propósito. E aí o que vai acontecer para que a gente se realinhe? Começa a acontecer a divisão das línguas. Quando alguém fala algo e era facilmente entendido, ele agora já não é tão facilmente entendido. Quando você perde algo, conversa com alguém que antes tinha muita harmonia no que quem falava e quem ouvia, só que aí começa a acontecer divergências. A língua já não é a mesma, as palavras já não são mais a mesma, e aí a construção para, e aí a gente pode pensar, mas por que a construção parou? Por que a gente parece que não está avançando? Porque precisa ocorrer um realinhamento de linguagem, de palavras e de propósito. Se eu falar uma coisa e você falar outra, se nós como igreja, cada um falar uma coisa, a gente não falar a mesma língua, não falar o que precisa ser falado como Deus quer, nós não conseguiremos avançar para o próximo ponto de edificação, porque nós não estamos em comunhão. Então todo o trabalho ele fica comprometido, porque um falava uma coisa, o outro não entendia nada. E aí até eles se reorganizarem, para que eles pudessem se reencontrar cada um na sua língua, foi muito tempo. E aí quando eles se encontram, aí vai dar a divisão total, cada um vai ficar no seu lugar, cada um vai falar com aqueles que eles tinham, mas o projeto inicial de Deus não era esse. O projeto inicial é que eles continuassem sendo um só povo, falando a mesma língua, com as mesmas palavras, e continuassem em expansão, em avanço e se espalhando. Por conta desse tempo, foi mudado ali o propósito. E como eu falei para vocês no início, o tolo não aprende com os erros, o inteligente aprende com os seus erros, e o sábio aprende com os erros dos outros. Olhando o texto bíblico e o que está escrito, nós podemos ser sábios essa noite e aprender com os erros desse povo. Em não começarmos primeiro, a não fazer o que Deus nos manda fazer, que é a igreja tem que estar em movimento o tempo inteiro, fazendo o que tem que fazer, evangelizando, cuidando da viúva, cuidando do órfão, manifestando o evangelho na vida das pessoas. Não podemos ficar parados no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa sempre, só é um culto e volta para casa, culto e volta para casa. A gente tem que evoluir e continuar, para que a gente não caia neste problema de começar cada um falar uma língua e se instaurar em nosso meio uma grande confusão e ninguém mais se entender, porque aí paralisa-se a obra e tem que haver um realinhamento. Esse povo estava cada um falando a sua língua, e aí começa a confusão, ninguém mais se entende. Para todos os lados que eles olhavam, tinha confusão de línguas, não tinha mais nenhum lugar que eles pudessem falar, continuar e desse certo, porque para todo lado que se olhava, tinha confusão. Chega um momento
em que todos os lados, se você olhar para todas as pessoas que você olhar, você vai ver confusão. Você vai ver desentendimentos. Os desentendimentos, eles só aumentam, eles só se disseminam. E ele começa com 2, 3, 5, 6, e se não há um freio, se não há um realinhamento de propósito com a vontade de Deus, ele só aumenta. E o final é a total divisão de quem deveria andar junto. Se continuar, a única forma de resolver aqui no texto bíblico é eles se dividirem, cada um para um lado. E o que aconteceu? Eles continuaram se espalhando. Ou seja, fizeram, foram e construíram, e no final a vontade que prevaleceu foi a vontade de Deus. Eles foram falando, não vamos se espalhar mais, a gente não quer ir, a gente não vai. Aí parou, aí tentou construir, aí vem, divide, depois que divide as línguas, cada um se encontra com a sua língua condizente, aí eles se espalham de novo. Esse tempo em que eles pararam, até o tempo em que eles começaram a construir, o dia da confusão, foi um tempo que eles poderiam estar cumprindo o propósito, mas ficaram parados, não avançaram, para depois desse tempo fazer o quê? O que Deus já havia mandado que eles fizessem. Quando a gente começa a perder o propósito e não caminhar naquilo, a gente vai passar um tempo, processos que a gente poderia não passar, processos de confusão, de desalinhamento, de desentendimento, que a gente não avance enquanto isso está acontecendo, para que no final Deus volte a nos conduzir de novo pelo caminho que Ele já tinha falado para nós há muito tempo atrás. Por isso que o sábio aprende com os erros dos outros. Nós não precisamos ficar parados, passar por uma divisão total de pessoas para começarmos a voltar a fazer o que Deus nos quer, o que Deus quer que a gente faça. Olhando o texto, nós não precisamos chegar ao ponto de dividir, ao ponto de cada um para um lado, e aí começar de novo a fazer o que Deus quer, só que cada um de um lado, longe. Nós podemos passar pelo realinhamento de propósito e de vontade de Deus a partir de entender a mensagem que Ele nos fala. Esse povo olhava em volta, não tinha mais comunhão entre eles, não tinha mais alinhamento, não tinha mais conversas, era tudo uma confusão, para eles começarem novamente a caminhar para onde Deus queria que eles caminhassem. Mas eles precisavam primeiro se alinhar. E aí eles começaram a fazer o que agora? Se espalhar. A vontade de Deus. Cada um no seu lugar. Eu quero ler um outro texto com vocês agora que está em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito lhes concedia a falar. O Espírito do Senhor veio sobre eles, eles começaram a falar cada um em outros idiomas, assim como Deus os concedia falar. E o que eles falavam? Eles falavam das grandezas de Deus, falavam dos milagres de Jesus, falavam do Evangelho. Lá no capítulo 11 do Gênesis acontece a divisão das línguas, teve que se dividir. Cada um encontrou aquele que falava o seu próprio idioma e eles se espalharam, se dividiram. E aí continuaram fazendo o que Deus queria que eles fizessem. Só que precisava ocorrer novamente o propósito inicial, a junção de todos os propósitos. Em Atos capítulo 2, depois da morte de Jesus, que ele vai embora, ele diz que eles fiquem em Jerusalém até que do alto eles fossem investidos de poder. Nessa festa chamada festa de Pentecostes, que era a festa de 50 dias após a colheita, vieram pessoas de 17 nações diferentes. Então estava aqui em Atos 2, 17 nacionalidades, 17 línguas. 17 línguas, as divisões continuam das línguas. Cada um falava a sua língua. E aqui em Atos 2 estão presentes 17 nações. E ali estão os discípulos, esperando Jesus. E a promessa de Jesus era que quem viria do alto? O Espírito Santo. Quem confundiu as línguas em Gênesis, como disse Deus? Deus disse o quê? Confundamos ou mudemos as línguas.
O mesmo Espírito de Gênesis lá, do Espírito Santo de Deus, Gênesis, que dividiu as línguas, eles não se entenderam, é a promessa de Jesus em Atos 2. E o que ele vai fazer em Atos 2? Ele vai convergir-nos novamente para o propósito real. 17 nações diferentes. E o que acontece? Eles recebem do Espírito Santo de Deus, sendo cheios por eles, a falar em outros idiomas. Ou seja, toda aquela confusão que espalhou Gênesis foi cada um para um lado. Em Atos 2 há a convergência. O mesmo Espírito traz eles de volta e agora não há mais confusão de línguas, porque o Espírito Santo os encheu e fez eles falarem outras línguas e todos falavam a mesma coisa, das grandezas de Deus. E na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas aceitou a Jesus. Amém. Ou seja, começa lá no Gênesis, todo aquele problema que eu falei para vocês, que eles, o desentendimento, a confusão, e vai, se espalham, e quando vem Jesus e vem o Espírito Santo, ele converge todo mundo no mesmo propósito, para que a igreja continue fazendo o quê? Avançando da mesma maneira que o povo de Israel começou a avançar lá no livro do Gênesis. Então, a gente passa por esse momento, por essas confusões e desalinhamento e desentendimento, mas a gente é convidado pelo Espírito Santo de Deus a ser cheio por Ele, para que a gente possa voltar a fazer o que Deus nos mandou fazer. Como igreja, a gente só vai conseguir andar alinhado se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Senão continuaremos cada um falando uma língua, cada um falando uma coisa, e a gente vai viver em confusão e desentendimento um atrás do outro. E vamos repetir o que aconteceu no Gênesis 11. Mas para que haja a comunhão total do corpo de Cristo, um organismo vivo que se movimenta e que faça o que Jesus nos disse que era ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, levando o seu nome, batizando eles em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, para que nós como igreja possamos avançar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que a comunhão possa acontecer. Para que não haja mais entre nós desentendimentos, para que a gente não consiga mais para que a gente chegue ao ponto de dividir de uma vez e não conseguir juntarmos nunca mais. Se a gente perder o propósito, vai acontecer as divisões, as confusões, mas o Espírito Santo é quem pode nos realinhar novamente no mesmo propósito. Para que a gente possa partir para o outro ponto, que é a verdadeira edificação. Aquilo que a gente edifica sem Deus, fica abandonado. Não é concluído, não chega até o final. A confusão separa e acaba com tudo. A gente pode até estar construindo algumas coisas boas, mas a gente está começando a construir. Sem o propósito verdadeiro, a gente vai ser espalhados novamente. O único capaz de nos juntar novamente em comunhão, na mesma língua, falando a mesma coisa, é o Espírito Santo de Deus. E se você ouve desde a primeira mensagem sobre amor, que eu falei muitas coisas, dentre elas era o nascer do Espírito, que é você não ser o que você é, não fazer o que você faz, mas nascer de novo, para o Espírito nascer em você, para você nascer do Espírito e falar o que Ele quer que você fale. Você entende que se a gente não passar por esse processo completo, a gente não chega a falar a mesma língua. Porque nós, cada um tem a nossa opinião, cada um tem a nossa ideia, cada um tem uma ideia do que quer, cada um tem uma ideia do que gosta, mas o que rege uma igreja não são a vontade das pessoas, é a vontade de Deus para a igreja. Não é a minha vontade, não é o que eu gosto, não é o que você gosta, não diz respeito a nós, diz respeito ao que Deus quer para a sua igreja. Porque se a gente for pelos nossos próprios desejos e vontades, lembra a fala do Gênesis? Vamos elevar o nosso nome, e aí eles perderam o propósito. Se a gente for querer perpetuar a nossa vontade, a gente vai viver em desentendimento e desalinhamento. O que precisa existir em nós é, Atos capítulo 2, versículo 4, foram cheios do Espírito Santo, e eles falavam em outros idiomas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Se não for o Espírito Santo falando em nossa boca, falando em nosso coração, nos direcionando, a gente nunca mais consegue andar em comunhão e alinhados. O tolo não aprende com seus erros e com os erros de ninguém. O inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros.
Não precisamos passar pelo que eles passaram para chegar aonde Deus quer que a gente chegue como igreja. Comunhão. O que não houve em Gênesis 11, a partir de Atos 2 passou a ter. O Espírito é um e conduz a igreja em um só objetivo. O Espírito é um só, provém de um só e guia todos nós no mesmo lugar. O Espírito Santo é um só e age de maneiras diferentes em cada um, como eu já falei sobre os dons, mas todos para um só objetivo. Não há divergência de direções. Pensa se nós estamos aqui, cada um querendo, aí eu penso em um carro com 2 volantes e cada um quer ir para um lado. Pensa, a gente sai aqui e cada um quer ir para um lado, e é um carro só com 2 volantes, a gente vai chegar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Assim a igreja tem que funcionar. Todos nós que aqui estamos temos que pensar na mesma coisa, no mesmo objetivo, que é o objetivo da igreja de Deus para nós. Se a gente começa a fazer o que em Gênesis foi feito, a gente vai passar por um desentendimento e a gente nunca mais vai se realinhar. Então pense, não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Quem guia é o Espírito Santo de Deus. Ele guia tanto o que é pregado, quanto o que é feito na igreja. Ele guia tudo o que nós fazemos. Não é mais sobre nós, porque quando ficou aqui com os homens querendo fazer o que